Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto em torneamento, vídeo 5. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta, daí vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Para que serve a placa notorno? Resposta correta: fixar as peças. Serve para fixar as peças cilíndricas ou com número de lados múltiplos de 3. Existem placas de 3 castanhas, placa de 4 castanhas e placa com ponto de centro. O ajuste ou perfeito encaixe da peça na placa universal é feito com uma chave encaixada no parafuso de aperto da placa. Quais os dois tipos de castanhas que possuem as placas universais? Resposta correta: comum e invertida. As placas universais possuem dois tipos de castanhas. Elas são numeradas e devem ser montadas na placa pela ordem de numeração correspondente. Os tipos são castanha comum e castanha invertida. Em qual caso é mais utilizado as placas de 3 castanhas? Resposta correta: quando a peça fica para fora menos que 3 vezes o diâmetro. As placas de 3 castanhas são usadas principalmente em casos onde a peça fica fora da placa a uma distância menor do que 3 vezes o diâmetro. Em qual caso é mais utilizado as placas de 4 castanhas? Resposta correta: quando a peça fica para fora mais que 3 vezes o diâmetro. A de 4 castanhas é para operações onde se necessita maior rigidez na fixação que a de 3 castanhas. Para distâncias maiores que 3 vezes o diâmetro, a fixação preferida deve ser placa e contraponto. Qual a solução para fixar na placa peças com formas irregulares? Resposta correta: placas de 4 castanhas independentes. Para operações em peças não cilíndricas, em formas que não se ajustam a placas de 3 castanhas simultâneas, furo fora de centro ou formas irregulares, a placa de 4 castanhas independentes pode ser a solução de fixação. Para que a peça possa ser fixada entre pontas, o furo de centro deve ser feito antes. Para que serve a luneta no processo de torneamento? Resposta correta: dar apoio rotativo em peças longas. Para peças mais longas ainda, e também de diâmetro pequenos, existe um recurso que se chama luneta. Ela serve de apoio rotativo e pode ser colocado em vários pontos da peça dependendo do seu comprimento. Qual recurso existe para uma fixação mais precisa e centrada na placa? Resposta correta: sistema de pinças. Quando a fixação da peça precisa ser com giro precisamente centrado, sem batimento, o sistema de pinças pode ser a solução. As pinças são fabricadas com efeito de mola, com um diâmetro ligeiramente maior que aquela no qual a peça deve ser fixada e um cone na parte externa. A parte externa da pinça é montada dentro de um cone interno, de forma que um deslocamento axial faz com que o diâmetro interno se contraia e a pinça é puxada contra o cone interno até que o seu diâmetro interno fixe a peça contraindo-se. Isso garante que a peça seja precisamente centrada, seja uma operação de acabamento ou em barras com excelente acabamento superficial e cilindricidade. Para que serve o porta-ferramentas do torno?
Resposta correta: fixar as ferramentas de corte. O carro ou torre porta-ferramentas é a parte na qual onde se é fixada a ferramenta de corte a serem usadas no torneamento. Ela se localiza na torre de ferramentas. Os modelos universais normalmente têm espaço para 4 ferramentas e pode ser indexada para que cada ferramenta atue separadamente. Qual é o principal uso do cabeçote móvel no torno? Resposta correta: fixar o contraponto. Serve principalmente para fixar o contraponto, a broca de haste cônica, os mandris e todo tipo de ferramenta que se possa adaptar. Contrapontos podem ser fixos ou rotativos. Eles são usados quando se deseja mais rigidez na fixação da peça. Como há o perigo de excessivo aquecimento com o contraponto fixo, pode-se utilizar o contraponto rotativo. O cabeçote móvel deve trabalhar alinhado com a placa. Como o processo de furação pode ser usado no torno? Resposta correta: quando a peça seja a parte que gira ou ter um eixo acionado. O torno pode também ser usado para operações de furação. No entanto, a peça deve ser a parte rotativa, o que restringe o universo de peças que podem ser furadas. Para fazer isso, deve-se acoplar um cone no cabeçote móvel, onde fica o contraponto, e nesse cone encaixar a ferramenta de furação, como uma broca, por exemplo. Um eixo acionado gira independentemente, e assim é possível utilizar uma ferramenta rotativa e produzir furos. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.